Olá, meus amigos contadores 4.0. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula técnica, onde nós vamos discorrer sobre um assunto específico sobre gestão. Gestão da sua empresa, gestão do seu escritório, gestão do seu negócio. E por que é tão importante esse tema de gestão? Basicamente, eu caracterizo ele em 3 momentos essenciais que a gestão é extremamente importante para conduzir qualquer negócio, qualquer empresa ao sucesso. Coloco aqui para vocês acompanharem. O primeiro deles, gestão para quê? Para avaliar o desempenho do seu negócio. Com certeza, você, junto com os teus sócios, deve parar uma vez por mês ou a cada trimestre e sentar para avaliar o desempenho da sua empresa, para avaliar o desempenho do seu negócio, para saber se a rentabilidade, se a lucratividade está satisfatória ou não, se determinados clientes estão trazendo o resultado que você almeja ou não, e com isso toma as decisões certas para conduzir a sua empresa, para conduzir o seu escritório, o seu negócio aos objetivos que vocês, como sócios, como diretores, têm sobre o seu escritório. Então a gestão está intimamente relacionada a medir o desempenho passado do seu negócio. Para quê? Para corrigir possíveis desvios que estejam indo contra a conduta ou a diretriz que vocês estão buscando para o seu negócio. Segundo ponto, para tomar decisões de curto prazo. Por quê? Eu tenho absoluta certeza que seja nessa semana, ou na semana passada, ou no mês passado, alguém do seu escritório, alguém que toma decisões, deve ter parado para avaliar a decisão de fechar um contrato ou não, rescindir um contrato ou não, deve ter participado de alguma concorrência onde tinha a disputa de um determinado cliente. E para isso, você precisa ter uma estrutura de informação gerencial, uma estrutura de custo, uma estrutura de dados que lhe permitam tomar decisões. Eu sempre digo, às vezes nas palestras onde eu participo, ou mesmo para os meus clientes, que um gestor, ele é um tomador de decisões. Assim como um médico, quando ele decide fazer uma cirurgia, ele precisa de exames, indicadores para saber como está esse paciente, nós também, como gestores de empresa ou como tomadores de decisões, precisamos de dados, precisamos de informações para tomar as melhores decisões, para fazer aquele corte cirúrgico preciso e acertar nos objetivos que a empresa está determinada a atingir. E um terceiro momento, falando sobre o planejamento futuro, planejamento orçamentário. Ora, gostaria de retomar com vocês, nas aulas anteriores, nosso colega Douglas acabou falando sobre o planejamento estratégico tão importante e tão vital para direcionar a uma empresa a saber onde ela quer ir, a saber até onde ela quer chegar, quando ela quer chegar e como ela quer chegar. Então o planejamento estratégico é fundamental. Porém, o planejamento orçamentário, eu digo que ele é a materialização do planejamento estratégico. Você diz no planejamento orçamentário, no planejamento do seu negócio, onde você vai dizer lá quanto você quer crescer, qual o market share que você quer atingir, quanto de custo você pode e pretende alcançar e pretende atingir e qual a rentabilidade que você quer para o teu negócio, que você quer para a sua empresa. E para isso se desenvolve uma série de indicadores onde vão medir se você está caminhando para atingir os seus objetivos traçados lá no planejamento estratégico da sua empresa, do seu negócio. Então, meus amigos, gostaria de fazer uma breve reflexão com vocês sobre a real existência, o real sentido de vocês terem aberto um negócio, de vocês terem aberto um escritório de contabilidade. Com certeza, não foi para deixar o papai e a mamãe orgulhosos por ter ajudado vocês a pagar a faculdade, né? E vocês terem tido sucesso, aberto um escritório de contabilidade. Também tenho certeza que não foi para provar para aqueles colegas que não seguiram o mesmo caminho, que você batalhou, venceu na vida, conseguiu abrir um negócio e agora é dono do escritório de contabilidade. Tenho absoluta certeza que não foi por esse motivo. O único motivo que vocês têm que ter muita clareza do verdadeiro essência de ter aberto um negócio, e isso serve para qualquer negócio, para qualquer empresa, é que uma empresa existe para ganhar dinheiro hoje e no futuro
honestamente. Isso não é diferente com o escritório de vocês. Nós precisamos, e vocês precisam, pensar de maneira estratégica, sempre com foco em melhorar desempenho, em melhorar rentabilidade, em maximizar os ganhos. E para isso é preciso ter ferramentas, é preciso ter modelos de gestão, é preciso ter métodos. E eu vou falar melhor e mais especificamente sobre isso. E eu coloco aqui também a palavra honestamente. Por quê? Justamente para não dar aquela falsa ilusão que é a ganhar dinheiro a qualquer custo, né? Me aproveitando do funcionário, lesando o governo, lesando o fisco, lesando a máquina pública, ou mesmo o meio ambiente, ou a sociedade por onde a gente vive. Então, isso eu fiz questão de colocar, mas tenho certeza que todos aqui trabalham com muito afinco e direcionados a trazer os melhores resultados tanto para os seus clientes, colaboradores e para os seus escritórios também. Aqui eu trago para vocês 3 pontos que eu julgo serem fundamentais para você ter bons resultados na sua empresa, no seu negócio. O primeiro deles é você ter um diferencial competitivo. O que é ter um diferencial competitivo? É ter alguma característica que o mercado consiga perceber diferencial em você, diferencial em sua empresa. Vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, você pode ser uma empresa que presta um serviço de excelência, entregando serviços de qualidades e orientativos, consultivos ao seu cliente. Muito embora você possa cobrar muito mais caro por isso, mas o mercado, quando ele está precisando de uma orientação mais adequada, quem ele vai procurar? Vai procurar quem está oferecendo aquela característica da qual o cliente está precisando. Um outro diferencial competitivo pode ser a agilidade na entrega. Eu posso ser um escritório, você pode ter seu escritório que é extremamente ágil, rápido, entrega as guias, entrega todas as informações em tempo hábil, sem atrasos, onde muitas vezes acaba ocorrendo multas até para o próprio cliente do escritório de contabilidade. Então, esse é um tipo de diferencial competitivo, né? Onde você disponibiliza talvez profissionais de melhor qualidade, com maior qualificação e possam assim oferecer serviços diferenciados. Então você precisa ter, de alguma forma, você tem que pensar junto com seus colaboradores, junto com seus estrategistas aí no seu escritório, qual é o diferencial competitivo do seu escritório? Em que o mercado, quando pensa num serviço contábil, ele vai lembrar, quando pensar no seu escritório, vai lembrar de quê? Pensa nisso. Você precisa ter esse posicionamento, ok? Segundo passo, tem que ter relacionamento, tem que ter network. Então, ainda o Douglas falava em aulas passadas, e tem um tema que foi discutido em aulas passadas, a importância do network. Passou a fase daquele contador que fica lá atrás da mesa, mergulhado em livro, mergulhado em prazos, conferências, auditando o trabalho dos seus colaboradores e esquecendo que o mercado aí é vivo, está girando, existem negócios acontecendo. Então é preciso ter esse network, é preciso estar envolvido nesse meio da social, né? Fazer esse social, estar envolvido na sociedade para entender o que está acontecendo com os mercados, o que está acontecendo. E não falo, quando eu falo mercados, não estou falando em mercados mundiais, em mercados nacionais, é o mercado ali da sua cidade, do seu bairro onde você atua, quem é seu cliente. Abriu uma empresa nova na nossa região e vai precisar de mais outros tipos de prestadores de serviço ao redor. Você tem que estar atento a isso, até para alertar e novas oportunidades de negócio, e também os seus próprios clientes podem ser orientados por você. Então, o network é de extrema importância. Não adianta nada você ter um trabalho de excelência, estar escondido atrás da mesa, sem levar isso a público. É óbvio que aqui não vamos fazer aquele marketing chamativo lá, né? Que às vezes até é aquele marketing chato, mas você precisa ter um relacionamento com os empresários, com a sociedade em geral. Então, esses 2 pontos. E um terceiro ponto, a gestão, que é o tema da qual nós estamos abordando nessa aula. Gestão é tão importante quanto qualquer um dos outros 3. E para que gestão? Então eu pontuo aqui, divido em mais alguns tópicos, porque é esse assunto que nós vamos estar abordando com vocês. Gestão para quê? Para medir os resultados e estratégias e mudá-las se necessário. Então veja a importância da gestão. Medir os resultados. Você sentou com os seus colaboradores, com os seus sócios, para avaliar o resultado do seu negócio? Você sabe se determinados clientes estão com um problema de rentabilidade?
Então, você precisa, dentro dos sistemas de gestão, ter essa aplicação para entender qual o desempenho do seu negócio e qual o resultado que cada cliente, que cada negócio está gerando para a sua empresa, para o seu escritório. Senão, a gente fica como aquele cara lá, né, que está com o pé no forno e a cabeça no freezer. Na média, ele está bem, a temperatura está agradável, só que com a cabeça fritando, né, e os pés congelados. Então, a gestão, ela serve justamente para trazer informações mais específicas, mais pontuais, trazendo mais detalhes de como está o seu desempenho econômico e financeiro do seu negócio, do seu escritório de contabilidade. Para que mais a gente usa a gestão, então? Não se pode falar em resultado se não se conhece custos. Eu às vezes fico pensando, às vezes as pessoas falam em resultado sem falar de custo, sem ter métodos de custeio, sem ter maneiras de fazer a avaliação do custo de um serviço, do custo de um produto. Os sistemas de custeio são extremamente importantes e relevantes para que você possa avaliar o desempenho do seu escritório, o desempenho de um grupo de clientes, o desempenho de um cliente em específico e saber avaliar se ele é ou não viável ou se ele é ou não interessante ser mantido no seu escritório. E se ele não for, manda ele para a concorrência. Se ele for, mantenha, trata ele bem, assim, vá visitá-lo, né? É importante ter esses indicadores, essas métricas, para que você possa tomar esse tipo de decisão, para que você possa fazer esse tipo de avaliação e conduzir sua empresa para que mantenha aqueles resultados positivos e descarte os resultados negativos. Então, por isso, da importância de se trabalhar bem a contabilidade de custo dentro do seu escritório de contabilidade. Ok? E num terceiro ponto, para conhecer o custo, você precisa de métodos, você precisa ter modelos de como mensurar esses custos, né? Então aqui eu vou estar abordando com vocês como a gente vai trabalhar esses aspectos e vamos começar justamente falando sobre os métodos de custeio. Nesse tópico, a gente vai falar sobre custos, sistemas de custeio. E antes de discorrer um pouco sobre esse assunto com vocês, eu gostaria de falar que um escritório de contabilidade, ele é como se fosse uma indústria, tá? Só que ele não entrega aquele produto embaladinho, bonitinho lá para o seu cliente. Ele entrega um serviço. E por isso, ele também precisa ter métodos, metodologias de custeio, onde possam identificar de maneira justa o custo da prestação de um serviço para o seu cliente. E falando em sistema de custeio, basicamente, nós temos dois métodos, onde eu vou trabalhar com vocês. O primeiro deles é o método absorção, eu tenho certeza que vocês lembram isso ainda lá das cadeiras acadêmicas de contabilidade de custos, né? O método absorção e o método do custeio variável ou direto. No modelo que eu vou trabalhar com vocês, eu vou trazer os dois trabalhando de maneira simultânea. Por quê? Porque tem uma informação que eu julgo ser muito importante, que eu oriento vocês para que vocês trabalhem com essa informação dentro do escritório de contabilidade de vocês, que é justamente apurar a margem de contribuição de um serviço, certo? Apurar quanto de margem de contribuição, eu não estou falando aqui em lucro líquido, porque ainda para chegar ao lucro líquido, a gente precisa encontrar maneiras de apropriar todos os custos fixos, né? Custos e despesas fixas, do qual o sistema absorção é especialista nisso, né? Mas o custeio variável direto, ele trabalha e mostra a margem de contribuição que é muito importante para tomar alguns tipos de decisões. Por exemplo, se o seu escritório tem ociosidade ou não, determinada situação, em determinada circunstância, dentro do seu escritório de contabilidade, você precisa ter essa informação para ser mais assertivo na decisão que se for tomar. E, falando em métodos, nós temos vários sistemas também, como o sistema ABC, que é o sistema baseado em atividades, o sistema variável, que está relacionado ao sistema variável direto, o sistema RKW, sistema DUEPs, que também são sistemas que são usados para interpretar o custo de um processo, de uma atividade e, consequentemente, se chegar ao custo de um serviço ou de um produto. Nós vamos trabalhar com vocês o método misto, o custeio ABC e custeio variável ao mesmo tempo, para que a gente possa fazer uma avaliação mais crítica e mais
detalhada do serviço que você presta para os seus clientes. Antes de mais nada, gostaria de falar para vocês também, no custo da prestação de serviço, pelo menos nós precisamos ter 3 subdivisões, certo? A primeira que eu digo, custos e despesas fixas. Então, você precisa ter no seu escritório dimensionado aqueles custos que são fixos, que são de natureza fixa. Qual a característica dele? É ele se manter mais ou menos constante ao longo do tempo. Então, como característica principal e como exemplo, a gente pode citar aqui as despesas com aluguel do seu escritório, telefone, energia elétrica, manutenção dos sistemas contábeis, manutenção do próprio escritório de contabilidade. Então, são custos ou despesas que estão relacionadas com essa característica, se manterem fixas, independente do volume ou de um volume estático de negócios que você pratique dentro do seu escritório de contabilidade. Custos variáveis, a mão de obra. Aqui, pessoal, não confundam. Salário é fixo, mas a mão de obra na prestação de serviço, ela é variável. Por isso, a gente vai tratar o custo com a mão de obra como variável, para que a gente possa também apurar a margem de contribuição e, consequentemente, depois, posterior a isso, o lucro líquido que um serviço, que um negócio gera para o seu escritório, para a sua empresa. E terceira, as despesas variáveis de venda, comissão, impostos, para, se ser possível, gerarmos o markup, a formação de preço de venda e a apuração depois de todo o resultado dos serviços e da empresa sua como um todo. Então, não confunda, salário é fixo, porém a mão de obra ela é variável. Então, essa dica que eu estou dando para vocês, porque justamente a gente vai começar trabalhando mais especificamente sobre essa questão da mão de obra, certo? Por justamente ser um dos pontos de maior relevância, dos custos de maior relevância no seu escritório de contabilidade. Em regra geral, cerca de 80%, 85%, de 75% a 85% é a representatividade desse custo num escritório de contabilidade. Claro que depende muito do tamanho também e o nível e o grau de instrução, o grau de qualificação dos funcionários e também o tipo de cliente que você atende no seu escritório. Mas, em regra geral, entre 75% e 85% é o custo geral de mão de obra de um escritório de contabilidade. E para isso, nós vamos começar analisando a estrutura de cálculo da folha de pagamento. E para isso, eu preciso começar falando sobre a disponibilidade de tempo que um funcionário seu tem para que possa executar as tarefas, possa executar as atividades que são destinadas no seu escritório de contabilidade. Aqui eu trouxe um calendário justamente para a gente poder avaliar quanto que um funcionário tem de dias ou de horas disponível dentro de um mês para que ele possa executar suas tarefas, as suas atividades, a qual são atribuídas a ele dentro do seu negócio, dentro do seu escritório de contabilidade. Então, vamos avaliar como a gente chega no número de horas efetivas trabalhadas que um funcionário tem no seu escritório. Se nós pegarmos um ano, nós temos em média 365 dias disponíveis. Desses, nós temos 52 sábados, 52 domingos, aproximados. Aproximadamente também 12 feriados, entre feriados municipais, feriados estaduais e feriados nacionais. Mais, ou menos, melhor dizendo, 22 dias de férias. Por que só 22? Porque aqui dentro já está contemplando, nos sábados e domingos, também dias onde o seu funcionário vai estar de férias. Então, deduzindo de dias úteis que você dá para o seu funcionário de férias, em torno de 22 dias úteis de férias. Menos ainda, 2 dias provisionados para auxílio-doença, porque vai ter aquele dia que seu funcionário vai pegar uma gripe, vai precisar consultar, fazer um exame, então temos que provisionar isso aqui também. E outros, aquele dia lá que vai precisar levar o filho no colégio, ou participar de uma reunião na escola, e assim por diante. Então, basicamente, sobre esse raciocínio, nós poderíamos dizer que um funcionário tem 223 dias trabalhados em um ano. Desses 223, se eu multiplicar por 8,8 horas, nós vamos ter 1.962 horas disponíveis de um funcionário para trabalhar o ano todo. Se eu dividir isso por 11, já que ele trabalha 11 meses
e um mês fica de férias, nós temos disponíveis para trabalho 178 horas. Porém, eu vou colocar aqui, isso você pode avaliar no seu escritório de contabilidade, né, na sua própria realidade, ali onde você atua. Eu coloquei aqui 90% de eficiência. Por que 90%? Porque vai ter aquele tempo que o funcionário vai para o banheiro, vai parar para conversar um pouco com o colega do lado, né, vai atender uma ligação do esposo, da esposa, do pai, da mãe. Então, tem um certo grau de ineficiência que precisa ser considerado para cálculo das horas disponíveis efetivas para a realização das atividades do funcionário dentro do seu escritório de contabilidade. No entanto, então esse seu funcionário ele vai disponibilizar de apenas 161 horas disponíveis em um mês de trabalho, levando em conta a média anual.